Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer e parabenizar a Clementina pela organização desse seminário, Edilamar também pela organização, pelo convite, cumprimentar a deputada Érica Cocai, deputada Flávia Moraes, que esteve aqui conosco também, cumprimentar todos os colegas aqui da mesa. E a gente vê, quando falamos de inovação, a gente vê que as iniciativas são muito convergentes, né? O Adriano, o Felipe trouxeram iniciativas no âmbito do Ministério da Saúde, no âmbito do MD, que eu vou falar de algumas iniciativas no âmbito da Anvisa também, mas todas, quando a gente para observar, eu acho que hoje nós temos no Brasil um ecossistema muito favorável à inovação, porque a inovação ela não é um vetor único. Sempre que a gente fala de inovação, a gente precisa considerar que ela envolve um ecossistema. A própria lei da inovação, ela traz o tripé, que a gente precisa ter junto a universidade, com o governo e com a indústria, para que o país realmente possa avançar e possa crescer em inovação. E se a gente vê esse ecossistema hoje no Brasil, nós estamos avançando bastante. O próprio Índice Global de Inovação, que mede a capacidade do país em inovar mundialmente, o Brasil, desde 2019 até hoje, ele avançou 14 posições nesse índice, o que é um avanço bastante importante, bastante significativo. E se formos olhar cada um dos aspectos que envolvem esse tripé ou esse ecossistema da inovação, começar falando um pouquinho das nossas universidades. Ainda temos muito a avançar, com certeza, mas a gente começa a ver nos índices também globais que trazem uma avaliação das universidades mundialmente. A gente já vê cada vez mais um número maior de universidades brasileiras aparecendo nos índices globais de avaliação das universidades. Vemos também iniciativas no âmbito do governo que são extremamente importantes e que vêm para trazer não só a inovação, mas a industrialização também, e particularmente aqui, como fora na área da saúde, principalmente na área da saúde, com toda essa iniciativa que foi colocada do Programa Nova Indústria Brasil, o programa das parcerias de desenvolvimento produtivo, das parcerias de desenvolvimento da inovação também, que tem esse objetivo de trazer a industrialização e de trazer a soberania para o país em termos de sustentabilidade dos insumos em saúde que nós precisamos produzir localmente. Então, temos aí de forma bastante convergente todas essas iniciativas que, com certeza, ao final terão um resultado importante de industrialização, de produção nacional dos insumos em saúde que nós precisamos. E no âmbito da Anvisa, como é que a gente se insere nesse processo? Qual é a importância da regulação no campo da inovação? Hoje mesmo de manhã, nós estamos tendo, na verdade, o dia todo um seminário lá na Anvisa falando de inteligência artificial e de ciência de dados. E como é que esse conhecimento, que é um conhecimento tão inovador, pode contribuir também com a saúde. E lá nós discutimos algumas estratégias, como, por exemplo, o uso da inteligência artificial para trazer alertas internacionais relacionados ao monitoramento de medicamentos que permita que a gente tenha informação sempre atualizada. Então, se a agência dos Estados Unidos, a agência da Europa, a agência da Austrália detectar qualquer sinal de segurança que possa ser importante também, a gente, por meio de um sistema automatizado, consegue, de forma imediata, ter essas informações. Um outro exemplo de uso da inteligência artificial que foi colocado lá hoje de manhã é um robô que aprendeu a analisar as demandas que a gente recebe por meio do Fale Conosco, por exemplo, e nos ajuda a otimizar o nosso processo de resposta. E com isso a gente consegue dedicar também os nossos esforços a outras atividades administrativas, operacionais e mesmo de análise de processos, que a gente sabe que hoje é um limitador importante. Nós temos uma capacidade operacional bastante limitada, então se pudermos utilizar a tecnologia a nosso favor para que consigamos dedicar a nossa força de trabalho a fazer atividades cada vez mais qualificadas, a gente com certeza tem ganhos em saúde muito importantes. E falando especificamente da atuação da Anvisa na inovação, nós temos promovido como agência algumas iniciativas que é exatamente para estimular o desenvolvimento da inovação e para permitir que os produtos inovadores cheguem ao Brasil.
no sentido de que a Anvisa não pode atuar como uma barreira à entrada de produtos inovadores no país. Então, publicamos recentemente alguns editais, teve edital na área de medicamentos, edital na área de dispositivos médicos, edital na área de produtos de terapias avançadas, que são as terapias gênicas também, todos eles com o objetivo de que as empresas e mesmo as startups que precisam participar desse sistema da inovação pudessem submeter à agência projetos, que são projetos que nascem muitas vezes na academia, e como é que esses projetos vão chegar até o mercado. Então, a Anvisa tem um papel de atuar orientando e incentivando esses pesquisadores para que aquele projeto possa seguir o caminho regulatório correto para chegar ao mercado, que é o que a gente chama de translação do conhecimento, né? Fazer com que o conhecimento da academia chegue de forma efetiva ao mercado. Então, a Anvisa tem atuado muito nessas instâncias de promover e de acompanhar dentro da nossa capacidade operacional, mas que nós possamos estar juntos desses desenvolvedores, sejam startups, sejam projetos mesmo no âmbito da academia, mas incentivando que esses projetos sejam internalizados por indústrias nacionais que tragam essas inovações, trazendo a produção nacional e com todo o arcabouço que isso agrega, de gerar trabalho, de gerar emprego, de gerar renda no país, e, no final das contas, a gente tem um produto de qualidade, de segurança sendo ofertado à população. É importante também falar, quando a gente fala de inovação, falar um pouquinho de pesquisa clínica. A gente teve recentemente a aprovação da Lei de Pesquisa Clínica aqui no Brasil, a Lei 14.874, foi um esforço muito grande da Anvisa, junto com o Congresso Nacional, nós participamos ativamente da elaboração dessa lei, para que ela pudesse realmente ser um marco importante no país em termos de pesquisa clínica. E, com certeza, o resultado da Lei de Pesquisa Clínica, ele vai trazer a possibilidade de ampliação da participação do Brasil em pesquisas clínicas. Eu costumo dizer que o Brasil, para estudos clínicos, ele é um parque de diversões, porque a gente tem uma diversidade étnica muito grande, nós temos ótimos pesquisadores, ótimos centros de pesquisa. Alguns levantamentos apontam que, inclusive, realizar estudos clínicos no Brasil tem um custo menor quando a gente compara com outros países. Então, por que o Brasil ainda não é um dos primeiros países mundialmente em número de pesquisas clínicas realizadas, né? Por que nós ainda não estamos na 10ª posição, que com certeza temos capacidade de estar? E eu acredito muito que com esse novo marco legal da pesquisa clínica, nós vamos conseguir avançar ainda mais, trazer mais estudos clínicos para o Brasil, e a importância que isso agrega, porque o estudo clínico ele representa acesso precoce dos pacientes a terapias inovadoras que ainda estão numa fase experimental, mas que já possibilita a população ter acesso a esses tratamentos de forma precoce, e que são tratamentos muitas vezes inovadores e que vão trazer melhoria da qualidade de vida para as pessoas que participarem desses estudos, e representa também de forma muito importante investimento no país. Então, a gente teve esse avanço recente da lei de pesquisa clínica, que está em etapa de regulamentação, mas que, com certeza, num próximo seminário, teremos resultados ainda mais animadores em relação à realização de estudos clínicos no Brasil. O Adriano também já colocou muito bem a questão das novas regras de precificação de medicamentos, mas que foi toda uma proposta elaborada com um grande incentivo de trazer a inovação, seja a inovação radical, que é o desenvolvimento de novas moléculas no Brasil, seja a inovação incremental, que são melhorias importantes em medicamentos já existentes, mas o grande motivador dessa proposta de resolução foi realmente incentivar a inovação e fazer com que o Brasil seja um país aberto à inovação e que estimula a entrada de produtos inovadores no nosso mercado. Então, eu acho que são esses os principais aspectos que eu queria colocar aqui, mas principalmente dizer que a Anvisa está de portas abertas para participar de todo esse ecossistema da inovação, nos colocar inteiramente à disposição e desejar uma ótima tarde de trabalho e um ótimo seminário para todos.